Olá, amigos, tudo bem? Sou Manuel J. de Souza Neto, né? Pesquisador, cientista político. Estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, nessa parceria com o Conecta e também com Música e Mercado. E nós estamos hoje aqui para bater um papo sobre um assunto bem diferente, distinto, pouco compreendido até pelo meio cultural, né? Que são as pesquisas, ou o campo da pesquisa, da economia política, da cultura e da comunicação. E para isso, ninguém menos do que César Bolano, o grande autor, pesquisador do campo, coordenador de instituições nessa área, fundador do campo da pesquisa no Brasil. Ele que é também da Universidade Federal do Sergipe, não sei se já está podendo se aposentar, César, daqui a pouco você nos responde, e também dos grupos Obscons-Cepos, da revista Eptic, também também envolvido com a LAIC e com a ULEPIC, né, que foi o primeiro presidente, inclusive, da associação, né, que é voltado a esses estudos. Daqui a pouco vamos voltar nisso de uma forma mais correta, né? O César depois nos ajuda aí a falar um pouco dessas instituições, dos grupos de pesquisa e revistas, onde ele desenvolve e ajuda no campo, não só como autor, mas contribui com o campo de pesquisa e com todos os pesquisadores desse campo, a decifrar esse fenômeno, que é essencialmente analisar criticamente a economia da cultura e da comunicação. César, por favor, seja bem-vindo. Como que você está? Como vai? Tudo bem? Tudo. Agradeço o convite, é um prazer participar desse evento tão interessante. Agradeço os coordenadores e vamos em frente, né? Vamos ver o que a gente pode falar sobre esse assunto, que é um assunto bastante complexo, né? Obrigado, muito obrigado por estar aqui. Eu queria aproveitar e te pedir que você complementasse um pouquinho para quem quer te conhecer melhor, porque, apesar de estudos de comunicação, ao que me chegou aqui, dando uma olhadinha aqui na colinha, as formações aqui suas foram envolvidas em economia. E também tem Sim. outras universidades, doutorado e tudo mais. Você pode dar fazer um ampassan as suas relações com a academia Certo. até chegar nesse campo de estudo? Certo. Não, eu sou formado em jornalismo pela Sim. USP, nos Uhum. anos 70. E depois eu procurei me especializar na área de economia. Eu fui estudar economia na Unicamp, fiz o mestrado e o doutorado lá e acabei prestando concurso e entrando para o Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe. Então eu tenho essa, vamos dizer, dupla formação. Na verdade, eu passei a vida toda como professor de economia política, mas como pesquisador eu fiz a minha carreira mais no campo da comunicação, onde eu ajudei a desenvolver os chamados estudos em economia política da comunicação e da cultura. Essa é a minha inserção básica nesse campo, né? Quer dizer, desde o início, já desde o meu mestrado, a ideia era utilizar ferramentas, né, que eu fui buscar lá na economia para o estudo do campo da comunicação e da cultura, e é isso que eu tenho feito. Perfeito. Basicamente essa a minha biografia, bem César, sumária. e lançou muitos livros da área, além de livros seus, também dos grupos de pesquisa, e também da revista acadêmica, né? Você tem hoje uma produção vasta, né? Tem esse livro aqui que eu te falei que é desses de cabeceira, que é Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, né? Tem um outro conhecido que é esse livro, esse eu ainda não li, infelizmente eu ainda não achei por aqui, que é Mercado Brasileiro de Televisão e Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, né? E outros estudos. Que livros mais você lançou nesses anos? Então, esse livro que você mostrou, A Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, é o meu segundo livro. E acho que é o mais conhecido, porque trata-se de uma teoria da comunicação, né? Na perspectiva
daquilo que depois viria a ser chamado de economia política da comunicação. Tá? Mas, na verdade, é uma teoria marxista, vamos dizer, da comunicação. Uhum. É o meu segundo livro, porque antes desse teve o mercado brasileiro de televisão, que é a origem, é a minha tese de mestrado, Uhum. e foi publicado pela primeira vez em 88, e vamos dizer, tem gente que diz que ele é fundador do campo da economia política da comunicação, apesar de que outros autores já tinham levantado questões do gênero, não é mais um estudo sistemático do ponto de vista da economia. Foi o primeiro. Esse é de 88. Esse que você mostrou, que é o mais conhecido, foi publicado no Brasil no ano 2000. Depois ele teve publicações também em espanhol e em inglês. Esse é o mais conhecido. Esses aqui eu tenho a felicidade de ter até uma dedicatória aqui. Muito obrigado. Nos encontramos. Essa edição brasileira está esgotada, não tem mais. Essa eu sei. Muito obrigado. E eu queria aproveitar já ir direto para esse assunto, que afinal, esse estudo da economia política, que seria a economia marxista, o que é esse estudo da economia política, da cultura, da comunicação? Não só para o acadêmico, mas para quem conhece um pouquinho menos desse assunto. Então, aí, para eu explicar, eu teria que fazer um pequeno recuo para as pessoas entenderem, em primeiro lugar, a diferença entre economia e economia política. Porque bem. Aí é onde tem um pouco o nó. Economia política é o nome da ciência econômica na época da sua fundação. Então, a escola clássica de Smith, Ricardo, século 17, 18, até o Marx, não falava em economia, falava em economia política, porque era a economia nacional, as contas nacionais, diferentemente do que seria uma economia doméstica, que é uma outra coisa. Então, a disciplina se chamava economia política. E, a partir, posteriormente ao Marx, a reação acadêmica vai procurar um desvio e vai dizer, não, na verdade, economia não tem nada a ver com política. É uma perspectiva positivista que vai dizer, na economia política é política. Existem leis da economia que não têm relação e nós vamos estudar isso daí. Então, há uma espécie de esterilização que vai ser feita e, de um modo geral, fala-se, vamos dizer, o mainstream, quer dizer, a corrente principal, fala em economia. Economia política passou a ser, nessas condições, a denominação da economia chamada heterodoxa, que inclui os marxistas e outros autores heterodoxos. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Economia Política é diferente da ANPEC, que tem uma linha mais mainstream. Então, lá, na economia política, se juntam autores de diferentes tendências, marxistas, keynesianos, kalekianos, enfim, que formam um campo diferente, às vezes em diálogo e com a economia convencional. Então, essa ideia de uma economia política, ela acaba transbordando também o terreno da ciência econômica. Por quê? Porque trata-se de uma visão materialista das coisas, de dizer, olha, a sociedade se organiza de uma determinada forma e a produção material ela influencia os modos de vida, etc, etc. Então, há um grande interesse da parte de outras ciências sociais de entender esses processos produtivos e na sua relação com a organização social, etc. Então, tem na sociologia e tem na comunicação também.
na comunicação, a ideia de uma economia política da comunicação e da cultura, ela vai surgir inicialmente na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, com esse título, né? Mas em diferentes lugares vão surgir autores que têm a preocupação, na maior parte deles marxistas, neste caso, né, que têm a preocupação de procurar entender o aspecto material da produção cultural e da comunicação. Então, na Inglaterra tem um grupo importante, na França tem um outro, na América Latina tem em vários países o surgimento de gente que está interessada em entender, por exemplo, na teoria do capital, como é que eu poderia inserir ou entender a problemática da comunicação e da cultura. Então, há diferentes enfoques que surgem a partir daí, e o meu é um deles. Tá certo? Influenciado pela literatura nacional e com uma base fortemente marxista. Isso é o que acontece na maior parte dos estudos da chamada economia política da comunicação e da cultura. Perfeito. Não sei se eu me fico entendendo. Sim, sim, claro. Vamos construindo isso. Já estamos aquecendo, né, professor? Então, uma coisa que eu acho interessante disso é porque a área cultural tem o folclore, né, o folk, né, tem a arte, tem as expressões culturais, tem várias correntes que descrevem o que seria a cultura, né, na sociologia, na antropologia, cada uma das suas descrições. E nas políticas de Estado também, são visões diferentes sobre o mesmo fenômeno. E nós temos, então, essa questão de que, para alguns, por exemplo, no caso americano, a cultura está cassino, né? Está em indústrias culturais em sentidos ampliados. E, por exemplo, na Austrália e na Inglaterra, tem as chamadas economias criativas, tem algumas distinções, mas, entre elas, alguns países olham para a cultura de uma maneira um pouco mais forte, como o caso do Brasil e França, né? Mas, no geral, o estudo da cultura com a comunicação é porque ele é um fenômeno que dialoga, porque uma coisa é a criação e a outra é a fruição, né? Então, a partir disso é que se dá esse estudo. Olha-se a economia do fenômeno da Desculpa, você da pode falar um arte, pouquinho mais alto? Tem um barulho aqui. Não tem problema. São os Não, aqui tem um barulho trabalhadores. aqui, eu não estou conseguindo. Não tem problema, são os Esse final trabalhadores. só. Eu também estou com uma obra aqui perto. Isso é para marcar que hoje a gente está falando do trabalho e do trabalhador. Estão todos trabalhando aqui também do lado. E essa questão da arte, da cultura, ele é um fenômeno que dialoga, né? Porque tem a questão da criação e da fruição, né? E a mídia ela controla os fluxos. E o que controla os fluxos, obviamente, também determina os resultados econômicos. Então, é necessário olhar isso como um conjunto. É por isso que o estudo é da cultura e comunicação juntos, é porque ele são fenômenos que se integram, seria mais ou menos isso? Então, aí, na verdade, vamos dizer, a economia política, ela tem justamente a característica de fazer essa ponte. Porque qual é o problema? O problema, vamos dizer, para quem não conhece a discussão, quer dizer, a ideia que as pessoas têm na cabeça é que o economista é aquele cara que vai lá fazer o cálculo. Então, o produtor cultural, ele vai chamar o economista para ajudar ele a desenhar um projeto na parte que lhe cabe. Então, essa é uma função pragmática do ofício do economista. E eu acho que isso daí tem muito a ver justamente com o quadrado que a economia acabou assumindo em função do tipo de inserção que ela adquiriu no campo cultural, quando se desvencilhou da ideia mais forte da economia política, né? Então, no entanto, a economia
vamos dizer, a produção material humana, ela é parte de uma totalidade complexa. Então, a compreensão da economia política é a compreensão da totalidade social. A totalidade e as contradições. É um meio, exatamente, é um meio que você tem de entender a realidade e as suas contradições, nas suas contradições. Então, a economia política parte dessa perspectiva, dizer, olha, quais são as contradições que movem esta totalidade que é vamos dizer, o capitalismo, tá? Que é o sistema que rege o nosso mundo desde o século XVIII e XIX. Então, quais são as contradições que regem essa totalidade? Então, quando eu falo de economia política nesse sentido, eu não posso falar estritamente daquela, vamos dizer, daquela análise restrita daquele objeto, daquele quadradinho em que o economista foi colocado. Eu preciso entender isso numa perspectiva muito interdisciplinar, tá certo? Porque a própria economia ela não existe separada das relações sociais e políticas. O Marx deixa isso bem claro. No âmago do conceito, por exemplo, de valor... Não, né? Inclusive, a cultura e a arte também não. Estou com aquela... Desculpa. A cultura e a arte também não, né? Eu estou aqui com aquele do Lukács, que são textos organizados sobre arte e cultura do Marx e do Engels, né? São trechos que ele já estudava essas relações, primeiros apontamentos sobre a arte e a cultura na perspectiva da economia política, né? São trechos de frases de textos deles que foram reunidos. E a arte e a cultura, elas também produzem um signo do próprio capitalismo. Elas também fazem parte da construção desse discurso, ou podem ser utilizadas para isso, correto? O interessante é o seguinte, seguindo nessa tua linha de raciocínio, essa perspectiva é a perspectiva não economicista. Se você for pegar, por exemplo, o Ministério da Cultura do Brasil, uma coisa que a gente estuda, quem era o ministro não economicista? O Furtado, que era o economista, que tinha a visão. O sociólogo que veio depois, a preocupação dele era dizer, vamos dizer, dar um nome aos bois, a preocupação dele era dizer que a cultura é um bom negócio. Enquanto que a visão do Furtado, vamos dizer, mais próximo, portanto, nesse sentido da economia política, era dizer, não, isso daqui faz parte da construção da identidade e pode ser a base, ou deve ser a base, de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, eu dou outra dimensão à economia política na análise da questão cultural. Essa é um pouco a diferença entre esses dois campos, porque existe uma economia da cultura convencional e existe a economia política da comunicação e da cultura, que são duas análises, uma mais influenciada pelo mainstream e outra mais influenciada pelo pensamento heterodoxo e, no nosso caso, basicamente pelo marxismo. Mas não só. Complementando, depois veio o ministro Rouanet, que fez a lei. Vamos falar um pouquinho mais alto? Depois veio outro ministro, né, o Rouanet, que na reforma da antiga lei Sarney transformou o mecanismo de fomento num mecanismo ainda mais neoliberal. Então, exatamente. Quer dizer, a gente vai nesse construto que ignora o efeito da economia política na política cultural, né, ignorando para que lado se desenvolve, né, qual é o discurso e o que constrói essa política de cultura. Né, ou ignorando a crítica e seus efeitos nacionais, mas favorecendo o campo neoliberal. Né? Portanto, aí talvez até um discurso de que eles sabiam o que estavam fazendo. Né? Porque se existia uma tendência nos governos Thatcher e Reagan de mudanças dos Arts Councils e toda aquela construção de uma
de uma política de financiamento e troca de impostos com bancos e com grandes instituições, e o Brasil adotou esse discurso, então isso também não pode ser dito como um acidente. Não, com certeza, você tem toda a razão. O... Agora, eu acho que um autor importante realmente para entender isso é o Celso Furtado. Eu tenho um outro livro, não sei se vocês chegaram a conhecer, que se chama O Conceito de Cultura em Celso Furtado. Foi publicado pela editora da UFBA em 2012. E tem discutido muito essa questão. O Furtado tem uma visão, porque você citou aí o caso da economia criativa, das indústrias criativas, etc., que é uma coisa que teve muito na moda a partir dos anos 90, né? A partir nasceu na Austrália, mas, vamos dizer, se notabilizou pela política do Tony Blair na Inglaterra, e depois isso daí se generalizou para o mundo todo, e que tem uma visão desse tipo, pragmática e economicista, vamos dizer, da cultura. A ideia das indústrias criativas. Aqui no Brasil, por exemplo, eu participei até da experiência com a professora Cláudia Leitão no Ministério, tentou se dar uma outra visão à questão, que era uma questão de moda, de uma certa maneira continua sendo. Procurando quem? Procurando Furtado. Por quê? Porque o Furtado dá uma outra interpretação desse negócio. Acho Quer que foi dizer, nessa a questão não é época... tanto a criação de emprego e renda, mas é fundamentalmente a criação de uma identidade nacional. Eu interpreto isso no seguinte sentido: construção de hegemonia. Se você quer um projeto nacional de desenvolvimento para tirar o país da situação em que ele está, você tem que ter hegemonia, e você tem que ter um projeto que diga, bom, como é que as diferentes demandas sociais vão ser respondidas? E o debate cultural, ele é muito apropriado para esse tipo de coisa. Por isso que deveria estar na base dos projetos de desenvolvimento, mas isso no Brasil não chegou a acontecer, nem no período mais recente. Eu acredito que eu comecei a ter mais contato com o seu trabalho nessa época da Cláudia Leitão, que na época eu estava no Conselho Nacional de Cultura e a gente foi chamado para aquelas rodadas e eventos que estavam tendo. Foi, né? Para a parte da música, a gente inserir no debate. Eu estava representando o setor da música, ajudei ele no relatório do Plano Setorial de Música do Ministério naquela época. E tive com os técnicos da Cláudia discutindo a perspectiva da música para aquele plano. Né? Então, foi bem interessante aquela fase. E eu vi que ela era fortemente apoiada em Celso Furtado. Né? Acho que foi o único período que voltou a ter um pouco de retomada desse debate no Ministério, mas foi um curto período, infelizmente. Né? Mas, enfim, professor, eu queria já aproveitar e ir chamando um segundo bloco, vamos bater um papo mais aqui sobre esses temas. Temos mais assuntos para tratar sobre tudo isso. Nós estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, nessa parceria com Conecta e Música e Mercado, falando aqui com o professor César Volano sobre economia política da cultura e da comunicação. Esse tema que, até para a gente que estuda na área, às vezes não é tão fácil, porque realmente ele é um campo, é um recorte na academia que é a parte, né? Porque é uma construção necessária e nova, né, professor? Como falam, o teu primeiro estudo lá de 88 é um dos primeiros que a gente tem notícia, realmente não só no Brasil, né? Não é um assunto convencional no mundo. Por exemplo, na música, a gente conhece Jacques Attali, 79, o Noise, né? Aquele livro dele sobre a economia política da música, que são muito mais uma narrativa das fases históricas da construção dos meios produtivos. Você pode repetir esse final, porque eu não ouvi aqui. Você está falando de quem? Do Jacques Attali. Né, com Noise, né, Ruído, Economia Política da Música, que é de 79. E a gente ouve algum estudo ou outro ao longo da história, desde os frankfurtianos, sobre esse sentido de se tentar olhar o fenômeno cultural dentro do marxismo.
mas é muito recente a disciplina teoricamente construída, né, junto com a questão da comunicação. E eu queria te pedir esse favor, que você absorvesse para nós, explicasse como tem sido essa construção da estrutura do estudo. Porque uma coisa é a teoria e a outra são a institucionalidade do estudo. Então, vocês montaram a Associação Latino-Americana, né? Temos o OBSCOM, tem a revista EPTIC, né? Então, quais são essas estruturas que estão proporcionando o estudo no segmento? O que vocês conseguiram montar até aqui e quais são e como funcionam essas estruturas dos estudos, que permitem os estudos, né? Certo. Olha, eu participei do começo desse processo aqui no Brasil e na América Latina, tá? A partir do momento que eu defendi já a minha dissertação de mestrado, que deu origem ao meu primeiro livro, atuando junto à Intercom, eu criei um grupo, na época não se chamava nem de economia política ainda, tá? E esse foi um embrião, tá? do que depois passou a chamar Grupo de Economia Política. E quando foi reconstruída a ALAIC, que é a Associação Latino-Americana de Pesquisadores da Comunicação, que é uma entidade bastante antiga, lá dos anos 70, que tem uma história bastante interessante e complexa, ela foi reconstruída em 92 e foram criados os primeiros grupos de trabalho. Eu criei lá também um grupo de economia política da comunicação e da cultura. Tá? Esses dois grupos, eu estava coordenando ambos naquele momento, depois mudou, evidentemente, deram origem em colaboração, deram origem à rede EPTIC, de Economia Política das Tecnologias da Informação e da Comunicação, que está situada lá no Observatório de Economia e Comunicação da Universidade Federal de Sergipe. Tá? O observatório é o núcleo de trabalho, o laboratório lá onde a gente trabalha. Hoje em dia quem coordena é a professora Verlane, né, que trabalha comigo também já há muitos anos, desde o início praticamente. E gravamos com a Verlane um bate-papo muito bacana esses dias. Ela, inclusive, é mais dedicada à questão específica da música do que eu. Foi muito bom. Eu trabalhei mais a televisão, a internet, né? Agora estou trabalhando mais a questão da internet das plataformas, né? Então, ela foi mais centrada no campo da música e tem feito um trabalho bem interessante nessa área. Então, foi bem interessante a conversa, professor. Só um pouquinho, porque a gente gravou com o Leonardo Di Marchi, que gosta desse campo de estudo, e o Mark Schneider. Então foi uma conversa bem interessante, abordando mais esse aspecto da música. Te agradeço. Esses daí são pessoas que estão mais no campo da música, tem outras aí. Então, tem uma terceira pessoa, que foi Valério Britos, lá do Rio Grande do Sul, que criou o grupo CEPOS lá. Eu tinha o grupo OBSCOM em Sergipe, ele tinha o grupo CEPOS lá no Rio Grande do Sul, e a gente formava um eixo onde se formou muita gente no campo específico da economia política da comunicação, e aí se criou a rede. Essa rede, num determinado momento, no interior dessa rede, surgiu a ideia de criar uma entidade, que foi a ULEPIC, e, bom, aí já é uma outra história que não vai dar tempo da gente entrar, mas é uma organização um pouco internacionalizada, né? Quer dizer, tem no Brasil, tem na Espanha, e, enfim, tem. Mas o fato é que se criou-se uma instituição assim. O trabalho principal da EPTIC, que se faz lá no nosso laboratório, é a revista EPTIC. A revista EPTIC é uma revista, eu acho que foi a primeira do mundo, especializada em economia política da comunicação.
tá? Porque ela tem 22, acho que vai para 23 anos já. Iniciou em 99, né? E é bastante conhecida, e aí também se formou muita gente e se criou um diálogo bastante amplo, né, nessa área. Então, essas instituições, vamos dizer, conformaram um pequeno campo, né, no Brasil e na América Latina, na área de economia política. Eu não quero dizer que a gente inaugurou isso na América Latina, porque na América Latina há também outras iniciativas anteriores ou paralelas. Então, no México, inclusive, tem grupos não, tem pesquisadores mais antigos que trabalharam nisso já, inclusive, nos anos 80, né, numa análise bem interessante que depois foi incorporada. Eu cito até nesse livro aí, eu cito alguns deles. E esse campo, de uma certa maneira, ele foi se unificando de alguma forma, e o interessante é que se trata de enfoques diferentes, porque a formação dessas pessoas, que são pessoas que criaram, vamos dizer, a coisa originalmente, a formação é diferente. Então, cada criação é diferente da outra. Então, essa unificação, aí está um detalhe que vale a pena citar. Essa unificação, ela se dá nesse momento, que é justamente quando se reúne a IMCR, que é a Associação Internacional mais importante da área de comunicação, no Guarujá, em 92, e começa também um processo de unificação do campo em nível internacional dentro da seção de economia política da IMCA. Quer dizer, por isso que nós acabamos, inclusive, adotando o nome de economia política, porque esse é um título que já era utilizado por autores norte-americanos e ingleses, principalmente. Essa unificação é uma unificação que está em processo, e no interior desse pensamento que está sendo construído, é preciso que o pensamento brasileiro e latino-americano preserve o seu espaço de autonomia. Então, estou dizendo, do ponto de vista da luta epistemológica, mesmo num campo tão crítico como esse, é preciso entender que, vamos dizer, é preciso pensar, um termo que está na moda também, né, nas epistemologias do Sul, né, que é o que nós representamos. É interessante esse termo, e isso tem a ver com valorizar uma linha de pensamento, autores e pesquisas próprias, quer dizer, observar também a nossa maneira e olhar para os nossos objetos de pesquisa. Exatamente. O meu estudo sobre Furtado, ele foi muito nesse sentido. Aí eu fui estudar o Furtado de uma maneira, vamos dizer, estratégica também, para dizer, olha, eu tenho um grande economista aqui, fundador da economia política brasileira. Ele trabalhou a questão da cultura. Quer dizer, eu não fui procurar isso lá fora. Lá fora também. Toda influência positiva é importante. Mas é preciso dizer que o debate de onde surgiu o meu pensamento é o debate dos meus professores da USP, da Unicamp, que tiveram as suas influências intelectuais, como Siqueira, mas o debate intelectual brasileiro é muito profundo e tem, por exemplo, no marxismo, tem um marxismo muito sofisticado. Tá certo? E tem outros autores. O Furtado, por exemplo, é um autor fundamental para discutir a questão da cultura, e é uma influência importante do pensamento econômico brasileiro, que a gente, vamos dizer, é uma arma, né, vamos dizer, intelectiva na mão do intelectual brasileiro nesse campo, como em outros também ocorre a mesma coisa. Aproveitando a questão de campo de estudo, professor, que tipos de estudos nos grupos que vocês têm participado, incentivado as pesquisas, né, aberto a bibliografia, orientado, enfim, tudo mais que é natural dos grupos de pesquisa, e também na revista EPTIC?
Que temas assim são mais centrais hoje? Quer dizer, nos últimos anos tem sido construído, obviamente, alguns temas que são mais recorrentes. Que tipo de objeto de pesquisa as pessoas têm dado preferência, os pesquisadores aqui no Brasil? Olha, tradicionalmente, esse campo de estudo no Brasil, na América Latina, eu vou ficar por aqui. Bom, né, a nível internacional também. Ele discute as relações de poder, as estruturas de poder comunicacional, tá certo? Os fluxos internacionais de informação, discute as estruturas de poder concentrado no campo cultural. Então, nesse sentido, na economia política, eu sou um dos que vai propor a análise disso em termos de teoria do oligopólio, por exemplo, que nem é uma discussão propriamente marxista, mas, vamos dizer, um foco acadêmico importante que, por exemplo, a economia política francesa não fazia, não entendia a necessidade desse tipo de estudo naquela época. Hoje já sabe da importância do estudo do oligopólio. Mas, de um modo geral, estuda-se a concentração nos meios de comunicação, estuda-se as políticas nacionais de comunicação, tá certo? Então, esse é o marco mais tradicional de estudos desse campo, que tem uma relação, no caso da América Latina, com uma escola anterior, que é a das teorias da dependência cultural, que você conhece bem, tá certo? Então, existe aí um diálogo, justamente a ideia da economia política é fazer um recuo crítico em relação às teorias da dependência para ir à fonte lá dos textos do Marx para ver como considerar uma teoria mais fundamentada nos textos econômicos, né, da comunicação. Agora, do nosso ponto de vista, bem, a mudança que ocorre mais recentemente, em primeiro lugar, ela se deve ao desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, de forma arrasadora com a internet, que, aliás, nós começamos a estudar no Brasil de forma bastante prematura. Eu comecei isso já em segunda metade dos anos 90, né? Tenho acompanhado essa discussão e, hoje em dia, é um assunto que, na verdade, o campo da comunicação está se afogando em análises dessas estruturas e tem pouca leitura de como a economia política analisa esse negócio, mas existe muito trabalho sobre esse assunto. Tá? E, em segundo lugar, o que, pelo menos aqui no Brasil, nós temos tentado mostrar é que a economia política ela é uma alternativa teórica completa no interior do campo da comunicação. Não que ela queira ser, vamos dizer, superior ou inferior às outras, mas eu quero dizer que ela é um marco teórico totalizante. Então, nós precisamos incorporar todas as outras questões. Então, estabelecemos diálogo com os estudos culturais. O professor Valério Brito, de saudosa memória, foi um dos que participou desses dois campos e a gente estabelece diálogo. Eu acho que hoje a questão de gênero, a questão de raça, estão muito presentes e no campo da comunicação a economia política tem coisas a dizer a esse respeito que, por vezes, os outros subcampos da comunicação não têm dito com o mesmo rigor. Então, vamos dizer, em termos assim bem gerais e rápidos, eu acho que, vamos dizer, tem espaço para todo mundo. E temos ainda, claro, acredito que a maior parte da concentração de estudos estruturantes da comunicação, essas questões de análise de superestrutura,
a gente vê basicamente ligados ao BSCOM, ao EPTIC, tem pouca coisa fora, no Brasil, pelo menos, analisando isso. São muito mais estudos de caso, que nem foi citado, de gênero, ou de relação de um pequeno estudo de caso, de um exemplo numa região, de algum fenômeno. Mas esses estudos que são estruturantes, que analisam a superestrutura do capital midiático, eles são mais raros, talvez até pelos indicadores, são difíceis pesquisas de fôlego e falta de dados, né? Não é tão fácil estudar esses fenômenos mais abrangentes, totalizantes, né? Por causa dos dados. Vocês sentem muita dificuldade com a questão de indicadores, de institutos de pesquisa e governamentais contribuindo com mais materiais? Como que funcionam esses estudos? E vocês têm buscado fazer essa superação desses problemas? Porque eu pergunto isso porque na academia eu vejo muita gente nessa crise das especificidades aí desde os anos 90 olhando para micro caso, né? Então a gente sempre olha mais para o micro. E quando a gente olha para o micro, sem fazer essa mediação com o macro, o capital passa livre, né? O capital passa sem ser olhado. Na verdade, eu acho que a gente faz um estudo muito em cima de fontes secundárias, né? Teve uma discussão, estava existindo uma discussão muito importante no Brasil, até o início desse turbilhão que nós estamos vivendo, que era a discussão sobre a criação da conta satélite da cultura. Então, para quem gosta mais de mexer com os dados e que tem um espírito mais de economista, que não é tanto o meu caso, isso seria fundamental para você poder conhecer a realidade. A falta disso, o que existe são estudos empíricos mais localizados. O meu foco, em particular, particularmente, eu trabalho mais essencialmente com dados secundários e principalmente com crítica da literatura. Então, tem muitos colegas que têm feito muita análise empírica nesse caso. A minha função hoje é sistematizar. E ajudar no campo teórico, né, professor? Eu sempre tive essa tendência de desenvolver teoria. Mas, se você pegar mercado brasileiro de televisão, é uma análise bem empírica também, com os dados disponíveis naquele momento, mas, enfim, eu acho que está bem feito. Mas já desde indústria cultural, informação e capitalismo, a minha vocação ela vai se consolidando nessa linha, né? De entender, conhecer a literatura que está à disposição e tentar fazer a crítica a partir do conhecimento do método. Porque, de fato, o que distingue o nosso trabalho aqui vamos dizer, a preocupação em manejar o método dialético. Então, de procurar, a partir do conhecimento que existe, tentar ver o outro lado da coisa. Essa que é a questão. Então, por exemplo, por quê? Em outros lugares, você vê muita concentração de pesquisa na análise, por exemplo, da concentração dos meios. De uma certa maneira, o mercado brasileiro de televisão também é isso, só que é um estudo histórico. Já é diferente, é um estudo histórico e mostra o processo de concentração como se deu. Mas, enfim, de qualquer maneira, de uma certa forma, a gente está provando uma coisa que todo mundo sabe. Você dizer que quem manda na televisão brasileira são duas ou três famílias, é uma coisa que todo mundo sabe. Então, é preciso ir além dessa constatação, entender esse processo no interior
daquela totalidade social que nos interessa analisar. Então, quais são as funções que ela cumpre, como se articulam os interesses por trás, como se dá o processo de manipulação das consciências. Tem muita gente que estuda processos empíricos, né? Então, vamos ver, no agregado, então, como é que se dá esse processo de manipulação. Agora, existe um monte de gente na comunicação que vai dizer que manipulação não existe. Eu já ouvi porque o público é autônomo. Então, quer dizer, eu concordo. A manipulação, ela existe, né? Mas ela pode ser efetiva ou pode não ser efetiva. Mas esse não é o problema. Nós não estamos discutindo se o ser é ou se o não ser não é. Nós estamos discutindo o seguinte: existem estratégias. Quem estuda comunicação estuda formas de convencimento do público. Existem estratégias, existem formas de organização dos meios, mercados de trabalho, etc., que conformam estruturas de poder. E estas estruturas de poder têm determinadas capacidades de influir sobre a realidade. E é isso que nós precisamos desentranhar. Mostrar como é que isso funciona. Desde a narrativa política nacional, ao consumo cultural e o capital estrangeiro, a direcionar o consumo, né, no Brasil para produtos estrangeiros. Existem, acho que, muitas formas disso se manifestar, né? Então, essa política dos meios, né, ela impacta de muitas maneiras, né? Porque pode determinar o consumo, né, e, no caso, as consciências, mas influenciar no processo de dominação global, né, o que chama de imperialismo cultural. Então, acho que existe aí um leque de possibilidades de estudos, né? Eu queria te comentar uma coisa, César, que o meu estudo em ciência política foi o estudo do processo decisório em instâncias oficiais dos artistas, dos representantes das entidades da música, do direito autoral e da mídia, né? Inclusive representantes desde o ECAD, a emissoras de televisão e gravadoras multinacionais. E o que eu descobri no meu estudo é que essas organizações jogavam pesado para manter as regras favoráveis para a manutenção do controle, portanto, da hegemonia. Então, talvez o fenômeno não seja na ponta, quando se coloca uma música banalizada que gruda na cabeça das pessoas e elas ficam ouvindo aquela porcaria. Anteriormente, nas regras e no processo decisório de como vai se dar o controle desses oligopólios ou das políticas de Estado. E isso eu comprovei, como eles jogam pesado na regulação. Foi um estudo de lobby. Então, a minha pergunta foi bem essa, inclusive, quando eu fiz esse estudo. Então, eu entendo realmente que esse campo de estudo ele permite muitas questões, mas eu queria te pedir uma coisa que talvez seja injusta, porque a gente sempre acaba incorrendo em injustiças quando cita. Mas se você falar um pouquinho mais alto? Sim. O cara está serrando madeira aqui do lado da minha... E eu estou com outro aqui também, com um serrote aqui do lado. Enfim, né? São os centros urbanos. Nós temos, então, César, alguns pesquisadores fazendo alguns trabalhos interessantes no Brasil nesse campo e alguns outros grupos de pesquisa. Você se importa de citar alguns exemplos de alguns autores que vale a pena hoje o pessoal procurar aqui no Brasil? No Brasil temos vários autores aí trabalhando, muita gente trabalhando nessa área. Eu preferia nem dizer para não esquecer os nomes, porque tem muita gente nova também. Tem muita gente nova também trabalhando. Mas se você citar alguns, para o pessoal ter uma referência de leitura. Eu vou dizer assim, poucos nomes. Eu vou dizer poucos nomes, assim, de gente do meu relacionamento que tem feito um bom trabalho. Professora Anita Simes, na área de cinema.
professor Rui Lopes, que trabalha, inclusive, a questão do valor e etc. Agora está desenvolvendo trabalho sobre a questão do espaço e etc., que é um trabalho bem interessante, em São Paulo também. Professor Alain Herskovitz, que é mais teórico também, mais economista, né, para quem tem mais intimidade com o debate teórico no campo da economia, faz um trabalho interessante. Professora Verlane, no campo da música. No campo da música tem muita gente, você citou aí vários, né, colegas lá do Rio de Janeiro que eu aprecio. Nos estudos de rádio também tem gente que tem trabalhado, Kirchner, tem uma organização, o nosso grupo de economia política trabalhou durante algum tempo em colaboração com o pessoal do grupo de rádio lá da Intercom. Tem o pessoal lá do Piauí, que tem feito estudos sobre jornalismo. Sobre jornalismo, tem o meu colega Carlos Figueiredo, que tem trabalhado, inclusive, comigo, está aqui em Sergipe, é pernambucano, mas está aqui em Sergipe agora, e tem um trabalho bem interessante, bem teoricamente muito interessante sobre economia política do jornalismo, que é um debate que eu também tenho feito e a gente tem trabalhado junto em alguns momentos. Quem mais? É muita gente. Eu fico com medo de não. No Rio de Janeiro também tem bastante gente, menos ligada diretamente ao grupo Opus Conceptos, né? A professora Suzy, um monte de gente, Marcos Dantas, que fazem um trabalho interessante também. E quem mais? Sei lá, você me pegou assim de surpresa. Olha, tem um estudo interessante do Anderson, que eu até estava esquecendo de falar, que foi orientando do Valério no mestrado, e agora eu tenho acompanhado o trabalho dele no doutorado, até era para ser orientador, mas quem está orientando é o professor Fernando Paulino, na UNB, que também é um colega com quem a gente tem trabalhado muito. O Anderson, ele inclusive tem um trabalho interessante, economia política do futebol. Tá para fechar, não sei, tem tempo ainda, mas está bem adiantado já o trabalho de tese de doutorado sobre economia política do futebol. Ele tem um trabalho que foi publicado na última revista EPTIC, que dá um mapeamento. Ele foi o último presidente da ULEPIC Brasil, agora mudou, agora está com o Manuel, que tem feito um trabalho também muito interessante na área teórica sobre economia política da comunicação, e eles fizeram, ele e o Manuel fizeram uma pesquisa e está publicada na revista EPTIC, e eu recomendo que vocês leiam. Ele fez uma apresentação recentemente muito interessante, mostrando um panorama do que existe aqui no Brasil nessa área. No momento, já que você tinha levantado a questão das organizações, né? No momento, nós estamos trabalhando, muita gente do nosso grupo, na organização de um grupo da Claxo, tá? Que foi aprovado, é um grupo internacional latino-americano. Eu faço parte da coordenação, a professora Daniela, lá de Córdoba, e a professora Isabel, de Quito. E tem um grupo grande de pessoas latino-americanas e vários brasileiros que estão organizando esse grupo. Vamos dizer, hoje a nossa ação na América Latina ela vai mais por essa atividade. Esqueci de falar do Jonas Valente e da Helena Martins, que trabalham também sobre a questão das plataformas, que a Helena, inclusive, hoje é a editora da revista EPTIC. Quer dizer, o grupo não é tão pequeno assim, não. Eu estou vendo. O professor Rodrigo, na área de ciência da informação, que também faz parte do nosso grupo, e é membro do comitê da revista EPTIC.
E Da esse área de ciência estudo da informação. e esse estudo da Claxo já pode antecipar qual é o Não, objeto? esse é um grupo recém-formado na última clivagem aí dos grupos da Claxo. A gente fez a proposta, a Daniela Monk, inclusive, foi quem encabeçou, que ajudou a coordenar uma coisa grande, né, com vários países, e foi aprovado e a gente está começando a trabalhar agora. Eu, particularmente, estou na coordenação de uma antologia. A ideia é uma antologia de textos latino-americanos dos anos 70 e 80, que seriam precursores da economia política da comunicação na América Latina. A Importante Daniela isso. está coordenando também um outro grupo que vai produzir uma visão mais abrangente sobre a questão das assimetrias de acesso à informação na América Latina, e tem vários projetos aí que a gente tem desenvolvido no interior do Brasil, mas por enquanto não tem nada publicado. Eu espero que daqui para o ano que vem tenha. Perfeito. Professor, a gente vai para o último bloco e vamos aproveitar esse último bloco para bater um papo de alguns exemplos práticos e conceitos do campo para abrir para quem está nos assistindo algumas das ideias para as pessoas terem maior compreensão do que a gente está nesse bate-papo aqui explorando. Então, amigos, nós estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, nessa parceria com o Conecta Música e Mercado, hoje aqui falando com o professor César Bolano sobre esse tema instigante que é a economia política da cultura e da comunicação. Professor César, eu estava pensando aqui um pouco sobre algumas questões práticas. Às vezes as pessoas podem ouvir essas questões todas e não têm noção do que a gente está falando. Né? Afinal, o que é isso na prática tal da economia política da cultura e da comunicação? Então, eu separei aqui algumas perguntas, porque nós falamos da concentração do capital midiático. Mas, por mais que no campo de estudos isso seja um tema recorrente e já decifrado, para quem é da música, para muitas pessoas que são da comunicação, isso ainda não é claro. Né? E para o espectador lá do YouTube, muito menos. Então, quando a gente fala dessa concentração, a gente fala de indústrias que foram ao longo do tempo, desde as patentes da câmera de filmagem, né, do projetor, do gravador de cilindro, depois do vinil, né, e a criação da televisão, meios de produção, meios de transmissão, depois satélite, cabeamento, foram criando uma estrutura dessa comunicação pelo mundo, e algumas empresas foram, como é a tendência do capital, se concentrando, foram acumulando e comprando e fazendo incorporações. Essa trajetória de muitas mídias que são existentes, ela parece que tem uma ruptura com a internet, mas na verdade já se tem notícias de incorporações e fusões de velhas indústrias com as novas indústrias que seriam disruptivas da revolução industrial da comunicação que é anterior à atual. E essas indústrias velhas e novas voltam a criar novas formas de concentração. Qual é esse grau de concentração para as pessoas terem uma ideia? Porque nós estamos falando desde rádio, televisão, internet, a outros meios, e talvez um número pouco de poucas pessoas dominando em poucos países. Você poderia dar um descritivo breve dessa concentração? Olha, eu vou fazer um pouco diferente. Eu quero dizer o seguinte: na verdade, essa ideia de que existe uma desconcentração, ela é uma ideia equivocada. Por quê? Porque ele está vendo uma máscara, e a máscara é essa. Porque, na verdade, a tendência concentracionista ela não arrefeceu em nenhum momento.
A tendência desses mercados é de grande concentração. O que aconteceu? Aconteceu que a estrutura do sistema global de comunicação anterior era uma estrutura em que você tinha controle nacional da radiodifusão, tá certo? Que era a grande indústria nacional, a televisão brasileira, e que era defendida, inclusive, não podia... isso no mundo inteiro era assim. Tá? Telecomunicações e radiodifusão são setores nacionais ou estatais, no caso das telecomunicações estatal, e você tem uma organização internacional que garante essa autonomia nacional, e você tem dois conjuntos de indústrias, né, que é o cinema e a música, justamente, né, que são altamente concentrados e dominados em nível internacional. Então, você tem oligopólios internacionais no campo da música e no campo do cinema que se vinculam a oligopólios ou monopólios nacionais no campo da radiodifusão e, vamos dizer isso, nos setores mais importantes, vamos dizer, mais concentrados das indústrias culturais. O que vai acontecer? Vai acontecer que, a partir dos anos 90, principalmente, já um pouco antes, você vai ter uma ruptura disso daí no sentido de uma maior concentração em nível internacional. Essa maior concentração em nível internacional, ela passa pela ruptura dos oligopólios e dos monopólios nacionais, seja através dos programas de privatização das telecomunicações, num caso, seja através de várias formas de penetração do capital internacional nas indústrias nas economias nacionais. Isso tem a ver com o neoliberalismo, a desregulação dos mercados, exatamente, acordos de Getty, TRIP, e exatamente. a Organização Mundial do Comércio. Isso faz parte desse movimento geral do capital, quer dizer, faz parte da transformação do capitalismo do pós-guerra no capitalismo atual. Essa é vamos dizer, o objeto que nós estamos analisando é totalmente inserido nessa transição. Mas o que acontece? Acontece que, por exemplo, vou pegar um exemplo do setor de telecomunicações. Tem um negócio que se chama bypass. Você não consegue... eles conseguiram desenvolver tecnologias em que o controle nacional vai se tornando cada vez mais impossível. Porque eu faço uma chamada daqui para os Estados Unidos, mas ela cai imediatamente e eu recebo como se fosse uma chamada de lá para cá. Isso faz o bypass, você sabe o que isso significa, do operador nacional. Existem vários mecanismos desse tipo que vão minando, no momento das políticas neoliberais, que vão minando as capacidades de defesa do capital nacional ou do Estado nacional. Então, no campo do Brasil, a gente tem um fenômeno duplo de contradições, né? E no caso do Brasil, a gente tem um fenômeno duplo de contradições com a mídia tradicional, porque apesar da Constituição não permitir a concentração de veículos de mídia na mão de políticos, deputados, senadores, estudos como de outros colegas do Barão de Itararé mostraram que, na verdade, eles são donos da maior parte da mídia, correto? Então, nós temos agora os operadores internacionais com os nacionais, tem a concentração internacional e tem as concessões nacionais. Então, mas é isso que eu queria dizer. Olha, na verdade, o baronato nacional com o imperialismo internacional misturado num conflito. Não, isso é um caso a ser discutido até com mais calma. Na verdade, você tem dois fenômenos aí. Você tem um fenômeno que é o fato de que a cultura nacional de que nós falamos, de que cultura nacional nós estamos falando quando a gente fala da Rede Globo? A gente está falando de uma forma cultural que é totalmente constituída nos Estados Unidos, que é o broadcasting. Recomendo a leitura do livro do Raymond Williams sobre esse assunto, e esse formato, né, esse padrão de produção e de distribuição cultural, ele vai ser replicado em diferentes países. A Rede Globo, por exemplo, que domina esse mercado naquele momento no Brasil, ela vai produzir
uma mercadoria com base na cultura brasileira, incorporando trabalho cultural, mas dentro totalmente de um formato que é um formato internacionalizado. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, que é a que eu estava me referindo agora, é que, na verdade, o que houve foi uma reconcentração. Porque, aparentemente, você tem no Brasil, antes você tinha uma empresa de telecomunicações, agora você tem 3 ou 4. Tá? Só que essas 3 ou 4, elas estão mais concentradas em nível global, elas são todas estrangeiras. Né? E no nível global houve uma reconcentração, porque você tinha 200 empresas estatais nacionais, e hoje você tem 3 ou 4 também, ou 5 ou 6, que controlam o mercado global das telecomunicações. E esta vinculação, mas no campo da cultura também acontece a mesma coisa. Então, hoje você tem quem controla o mercado de distribuição de conteúdos. É Netflix, fala aí, YouTube e quantos mais? Pensando em termos de plataformas, Google, Spotify, Deezer, né? E aí os agregadores que levam para essas plataformas também já são associados das antigas majors. Então, na verdade, quando assina com uma, você está assinando com o velho esquema para entrar no conteúdo. São grandes blocos de capital. Se você for pensar, nós estamos raciocinando agora em termos de plataformas, que é o mais simples. São 4. Entendeu? Tem mais uma, tem a chinesa, não sei o quê. Tudo bem, meia dúzia. Então, essas plataformas, elas são grandes blocos de capital, alianças, associações, as próprias indústrias fonográficas, que todo mundo dizia, acabou, o mundo é outro. Agora, não, elas estão lá dentro também. Elas foram compradas, incorporadas, se associaram. Né? Então, a tendência concentracionista, olha, tem um texto do Engels, lá dos cadernos franco-germânicos, que o Marx leu e ficou muito impressionado, em que ele diz, já naquela época, ele diz isso: concorrência e monopólio não se excluem. Isso é uma coisa do pensamento ortodoxo na economia. Concorrência, isso daí depois está lá no Capital explicado exatamente como é que isso funciona. Mais concorrência, mais monopólio. Não existe contradição entre um e outro. Essa série então, é esse o processo. Estou com ele aqui do lado. É esse o processo que nós estamos vivendo. Agora, esse processo que nós estamos vivendo, ele vai reforçando aquilo que você pode chamar da cultura capitalista global, tá? No sentido do sistema global de cultura. Você tem um sistema global de cultura no nível nacional, mas você tem um sistema global de cultura que se articula em nível internacional. Aí eu trago Furtado. Então, do ponto de vista das possibilidades de saída desse negócio, de um projeto nacional de desenvolvimento, seja lá o que for, a autonomia cultural é um elemento chave. E essa autonomia cultural, no caso do Brasil, ela está sendo perdida desde 1964. Que essa autonomia cultural ela está sendo sistematicamente destruída e agora no passo a passo. Na música, mesmo a defesa do capital nacional que existia, nem essa existe mais. Inclusive porque o próprio capital nacional não está preocupado com isso. Porque ele está mais preocupado em ganhar dinheiro junto com seus sócios internacionais. Isso. Deixa eu só complementar uma coisa, porque no caso da música, a música brasileira representava 25% do mercado em língua nacional e por compositores brasileiros. E ela veio num crescente até os anos 90, chegando a 85% mais ou menos. Mas o que mais tocava pertencia a empresas multinacionais. Só que pós-Napster e outros fenômenos, e também com esse avanço do neoliberalismo, e nos últimos anos, com os cortes de investimento na cultura, políticas públicas, maior desregulamentação de interesses nacionais, que estavam começando a ser pensados, né? Mas essa ruptura, o Luiz Carlos Prestes Filho me falou esses dias
que bateu, desde 85, veio caindo para 75, 65, agora ele falou que já está em 40 e poucos por cento. Então, a audição de música nacional voltou a ser inferior à metade. E isso é recente, porque apesar de concentração de produtos contratados no exterior, ainda era produto em língua nacional, agora nem isso. Recentemente, essa ruptura. Mas é porque Napster é coisa do passado. Isso daí está tudo controlado pelas plataformas. Tudo agora passa pelas plataformas. Inclusive, as plataformas dão de graça. Sim. Daí você pega, você escuta o que você quiser de graça nas plataformas, porque vamos dizer, o modelo de negócio delas é outro e é superior. Quer dizer, tudo isso daí foi superado. Tudo isso daí foi Sim. superado. Então, a tendência concentracionista, ela se impõe. Isso é inerente ao capital, não existe forma. Não só das empresas que têm a concentração do capital, mas dos grandes centros culturais e dos produtos que também geram concentração de audição. Ou seja, além das empresas, o próprio produto cultural estrangeiro, que tem mais capital simbólico, mais poder de fogo, acaba sendo mais ouvido. Então, a concentração é tanto dos capitais das empresas, quanto do produto cultural em si, no sentido que os produtos culturais regionais e nacionais também sucumbem diante dos produtos mais conhecidos. Agora, tem uma outra questão também que é preciso colocar. Eu acho que, vamos dizer, eu reluto em colocar essa diferença entre o produto nacional e o internacional. Eu vou te dar uma anedota. Eu assisti um documentário faz pouco tempo, acho que era sobre os Novos Baianos, e um comentário de um estrangeiro que ficou impressionado com a qualidade da música que a massa brasileira escuta, que não acontece em outros países. Agora, se você for pensar a qualidade, isso daí vocês podem explicar melhor do que eu, a qualidade da música que se produzia massivamente no Brasil e a sofisticação, vamos dizer, do ouvido do brasileiro, né, que era admirável naquele momento, ela sofreu uma queda brutal. Se você verificar o que é a música para as massas que existem no Brasil. Isso é culpa do brasileiro? O brasileiro se tornou mais ignorante ou menos capaz? Ou o músico brasileiro piorou porque... Não. Isto tem a ver com a oferta e com a forma como se organiza a indústria e como a indústria disponibiliza essas coisas. Então, isto tem uma tendência nefasta também neste sentido. É isso que eu quero dizer. Mesmo produto nacional, porque não qualquer produto nacional, eu prefiro produto internacional, dependendo. Tá certo? Porque a música essa que é a questão, né? Que tem que ser... Mas a música é a música, de qualquer maneira, né? A música é a música de qualquer maneira. Tem música boa e música ruim em qualquer lugar. Não é essa a questão que está sendo discutida. É isso que eu quero dizer. Mas a banalização... Agora, a tendência concentracionista, ela leva a uma redução de qualidade necessariamente. E isso tem a ver com o processo de banalização da produção industrial, mas que procura simplificar produtos e torná-los mais acessíveis, mas também tem a ver com a questão da reificação dos sujeitos diante dos objetos do capital? Não, dizer, eu acho que tem a ver, eu vou dar um chute aqui. Relaciona uma coisa com a outra? Olha, eu vou dar um chute porque eu não sou da área. Eu acho que tem a ver com a homogeneização. Você criou, sei lá, essa xícara e você tem que vender uma determinada quantidade. Você não vai inventar uma outra coisa enquanto essa daqui não te der todo o lucro que ela pode te dar. Então, esse setor é um setor que depende sempre de inovação. Você não pode vender esse ano o disco do Roberto Carlos do ano passado. Por isso que o Roberto Carlos todo ano tem que soltar um disco diferente. Tá certo? Então, você tem que ter uma inovação, mas essa inovação tem que estar sob controle para você poder explorar ao máximo as possibilidades de lucratividade. Então, a diversidade interessa à indústria, mas essa diversidade tem que ser controlada.
Então, se você tem uma estratégia de nicho, tudo bem, você pode fazer, sei lá, música étnica para um grupo, porque lá vai dar algum dinheiro. Mas a indústria vai ganhar muito mais com aquela coisa mais homogênea e mais massificada que ela possa produzir. Então, reduzir o nível de expectativa do público brasileiro, para eles é uma coisa boa, porque ele pode vender aqui coisas parecidas que ele vende em outro lugar, mesmo que ele tenha que produzir em português. Isso não é problema. O que ele tem que incorporar artistas brasileiros. Não tem isso, não é problema. Está cheio aí. Tá certo? Então, acho que esse aqui é a questão. Sim. E nesse caso, a concentração do capital midiático tem a ver com o controle da distribuição da difusão. Aqui me mandaram uma sugestão aqui de pergunta, que a concentração, por exemplo, das FMs, que tem vários redistribuidores locais, de retransmissores nacionais, ele ajuda a concentrar a transmissão, pelo menos era assim hoje em dia com a internet, isso já faz por bots, por algoritmos, por marketing 360 graus e outros fenômenos. Mas no caso da FM, pelo jabá. Então se concentrava o jabá, pagava, né? E com isso garantia que tinha uma distribuição maior de determinadas músicas para vender essa xicrinha em excesso, a mesma xícara em todos os lugares. Seria mais ou menos isso, né? Depois que eu terminei de vender todas as xícaras, eu vou ter que inventar uma outra. Porque no ano seguinte eu quero vender outra xícara para aquela pessoa que já comprou no ano anterior. Então eu tenho que fazer uma coisa, por exemplo, eu tenho que destruir exemplos iguais, coisas parecidas, não é isso? Ou seja, a diversidade ela ajuda na concentração também. Veja, eu tenho que convencer as pessoas de que o vinil é uma tecnologia péssima e que o CD é uma tecnologia maravilhosa e indestrutível, que vai durar séculos. Porque depois que todo mundo trocar toda a sua coleção de vinil por CD, os mesmos discos, aí eu vou dizer que o CD é péssimo, que o bom era o vinil. E aí eu passo a vender o mesmo vinil que eu vendia por R$20, eu passo a vender por 250. Então, são várias estratégias que a indústria tem. É um engodo, né? Mas a gente sabe que esse engodo é valorização de estoques. É valorização de estoques. Inclusive, não se produz nenhum valor com isso. Você só reimprime e se apropria de uma parte da mais-valia social que circula. Sim. Esse é que é o ponto. Quer dizer, agora veja bem, para defender o meu peixe. Por que eu sei disso? Eu sei disso não é porque eu estudei o caso do CD do Odair José. Não, eu sei disso porque eu estudei o velho Marx, eu estudei economia política da comunicação e eu sei qual é essa tendência. Essa tendência não se alterou, porque essa tendência é inerente à forma de organização da cultura sob o capitalismo monopolista. Não vai mudar porque inventaram uma nova tecnologia, porque a tecnologia não muda as relações sociais. Isso só vai mudar quando as relações sociais forem outras. Sim, exatamente. A gente está quase indo para o final, professor. Temos mais aqui pouquíssimas perguntas. E tem uma questão justamente sobre isso. Por que as pessoas continuam aceitando essa informação, né, que vem porque ela não é só a música, mas ela é um discurso. Né? A gente fala de um discurso midiático que carrega boa parte das pessoas, ainda que elas tenham a chance de ter sua opinião e de ter seu gosto, a subjetividade. Os psicanalistas dizem que isso não existe, que essa concentração, que esse controle é impossível. Mas a gente vê que existe uma tendência hegemônica. Boa parte da população é carregada por algumas tendências de mercado. E aí entra um fator que eu também achei interessante nesse teu livro aqui, que é a discussão sobre a forma propaganda e a forma publicidade e a questão da sua ideologia. Você poderia explorar um pouquinho para as pessoas compreenderem o que é essa ideologia que carrega essas duas formas? Essa é uma discussão interessante que a gente pode colocar em vários níveis. Tá? Mas, basicamente,
a pergunta inicial, original do livro é dizer qual é a forma comunicacional apropriada ao capitalismo monopolista. Então, a pergunta que eu vou fazer, do ponto de vista metodológico, a pergunta que eu vou fazer é qual é a função geral que a indústria cultural pode cumprir para o capital, para os interesses capitalistas. E eu vou dizer, ela na verdade, não é uma função, mas é uma dupla função. E, até certo ponto, contraditória. Ela pode ser, ela é propaganda e publicidade. Então, a publicidade está relacionada com o processo de acumulação do capital individual, tá? Dos anunciantes. Tá? Eles precisam da publicidade, não vou explicar aqui porquê, é complexo, mas é uma discussão antiga também, já vem lá dos anos 60, para acelerar o processo de vendagem dos produtos e tal. E a propaganda, ela tem uma função mais diretamente ideológica. É aquilo, vamos dizer, isso foi criado lá no período da guerra, tá certo? Da propaganda como forma de manipulação direta das consciências com interesse político propagandístico e etc. Tá? Onde as técnicas de comunicação foram desenvolvidas, principalmente na Alemanha nazista, mas também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até eu achei aquele estudo da Princeton, do Radio Project, lá que envolveram o Adorno, que ele saiu porque ele disse, olha, isso aqui tem uso militar, ele ficou horrorizado. Ele chegou nos Estados Unidos falando, vou chegar num país democrático, que chegou lá e ficou horrorizado com aquele troço. Então, é isso aí. Eu vou dizer, então, do ponto de vista do capital, eu preciso da comunicação para passar publicidade ou para passar propaganda. E eu vou dizer que existe uma tensão aí, porque a propaganda está mais vinculada com o interesse político do Estado e a publicidade está mais preocupada com o capital individual que quer vender o seu produto e um concorre com o outro. Os dois acabam sendo ideologia. Inclusive, a publicidade, eu vou dizer, ela tem um apelo ideológico, como ele é subreptício, porque o dono da Coca-Cola ele só quer vender Coca-Cola. Mas no mundo, o mundo se tornou um mundo de consumo de Coca-Cola, de chiclete, disso e daquilo, tá certo? Criou determinados modos de vida, tá? Pautados pela publicidade. E as pessoas se acostumam com isto. Então, ambos têm um apelo ideológico. Só que o da publicidade, eu dizia, é mais forte e tende a se desenvolver mais. Quando chegou agora, vamos dizer, do Cambridge Analytica para cá, e da eleição do Trump, da eleição do Bolsonaro, e de tudo que nós vivemos aqui de 2016 para cá, eu vou dizer, na verdade, a propaganda ela está aí o tempo todo. Só que agora ela se transformou numa coisa um pouco diferente daquilo que ela era. Não é simplesmente... porque a hipótese que eu vinha trabalhando é que está correta para aquele momento, é que a propaganda ela se vale das formas desenvolvidas pela publicidade, como no marketing político. Ela se vale das formas. No entanto, agora surgem formas de propaganda que vai chegar um momento que vão influenciar a publicidade também. Isso daqui passa pela nova estrutura técnica que foi construída pelo capital em nível internacional, aí dos WhatsApp, das redes sociais, etc. da vida. Então, que é um novo fenômeno com a propaganda, o 5G, quarta revolução industrial e essa coisa do microtarget, psicográficos, geodirecionamento que manda propaganda diretamente para o perfil que o indivíduo acredita, quer dizer, ele manda uma propaganda para a pessoa, moldada à pessoa, né? Uma propaganda muito mais sofisticada agora. Pois é, isso vem da publicidade. Né? Mas isso originalmente vem da publicidade, tá certo? Isso daí dos algoritmos. Aplicado exatamente. Isso daí passa a ser utilizado
com fins propagandísticos e de manipulação da opinião pública. Agora, os colegas vêm me dizer: ah, não, manipulação não existe porque o consumidor não é idiota. Eu falo: não, puta que pariu. Então, tudo que aconteceu, nós estamos vendo, todo mundo sabe o que aconteceu. Eu não estou inventando, basta ler nos jornais. Agora, se isso funciona ou não funciona, é claro que esse não é o único elemento. Houve toda uma armação institucional, houve atores que se organizam. Aí é outra coisa. Movimentos de rua, aqueles movimentos das jornadas de junho. Tudo aquilo, o próprio descontentamento, os erros que foram cometidos, tudo isso daí é um bolo que vai ser, vamos dizer, moldado dentro da comunicação com determinadas perspectivas e que funciona. Pode não funcionar, pode não dar certo. São estratégias. Agora, o outro lado, vamos dizer, o lado que resiste, ele estava muito, muito, muito desmuniciado nesse negócio. Entendeu? E é isso que aconteceu, mas não aconteceu só no Brasil. Aconteceu pelo mundo afora. E, na verdade, não aconteceu. Está acontecendo. Porque eu tenho que linkar isso com o conjunto das transformações econômicas e políticas que estão acontecendo no mundo todo. Então, a crise da hegemonia norte-americana, ela não acabou. Então, os problemas daí derivados, a crise econômica estrutural do capitalismo também não acabou. Nem a crise de 2008 foi superada. Então, esses, vamos dizer, movimentos, eles estão em ação. Tá certo? E a comunicação é uma coisa importante que deveria ser mais considerada pelos nossos colegas economistas e sociólogos e etc., porque ela tem um papel fundamental na estruturação das relações de poder. Tá? É isso que a economia política pode explicar, de alguma forma. Olha, César, tem mais aqui 2 perguntinhas e elas têm tudo a ver com isso, porque a ideia da crise, né, de que a crise a gente tem uma sucessão de crises, né, o capital é uma sucessão de crises, como o Marx já apontava, nós temos um fenômeno interessante com a música, que o Jacques Attali, né, francês, que fez aquele livro que a gente já citou, que é o Noise, o Jacques ele fala de que a música, devido à sua velocidade e a forma da difusão e da interação e da incorporação na criação com os músicos, que também podem criar rapidamente e já liberar aquela música, diferentemente de um filme ou de um livro, que às vezes demora um tempo para ser elaborado, a música pode ser composta e já gravada e colocada na rádio em curto espaço de tempo. Então, a música ela acaba acompanhando fenômenos sociais, políticos e antecipa econômicos. Então, o Jacques Attali diz, a música, o que acontecer na música provavelmente vai acontecer na sociedade. É interessante essa perspectiva do Jacques. Jacques Attali. É isso. Eu li um livro de 79. Isso. Então, esse livro é um precursor da economia política. É interessante, porque ele não é muito citado na escola francesa, ou não é citado com a devida menção, porque ele é bem anterior à organização da economia política da comunicação na França. Agora, essa ideia dele é uma ideia controversa. Sim. Mas deixa eu fazer a pergunta, porque você já me junta a pergunta com a questão controversa. Tá, desculpa. Então, uma questão que está no teu livro, e que me parece que tem um elo entre uma coisa e outra, é de que os artistas, eles seriam uma força de trabalho que é externa ao capital midiático, enquanto muitos artistas acham que eles fazem parte dessa indústria midiática. Na verdade, a maior parte deles sequer é funcionário. Eles exploram, né? Eles trazem o artista para explorar, divulgam, ganham em cima do artista e podem descartar. E sempre deixam uma força excedente sem exploração. E essas crises, uma força excedente sem exploração, né? Tem uma parte do precariado que fica lá sem explorada, né? A força excedente. E essas crises têm demonstrado cada vez mais dificuldade para a sobrevivência dos artistas dentro dessa indústria. Existe uma tendência de taxa de lucro, desemprego,
agora com essa crise mundial da pandemia, isso se agravou. Então, como que a gente pode entender o artista dentro dessa indústria? Ele é um objeto externo? Ele é um trabalhador precário ou nem isso, né? Bom, são duas questões, né? A primeira em relação àquela observação do Jacques Attali, eu prefiro não responder, porque essa ideia é uma ideia polêmica, tá certo? Foi criticada posteriormente, a ideia de que a música ela prenuncia movimentos que vão ocorrer na sociedade. Eu, apesar de ele ser um autor marxista importante, muito criativo, e esse livro ser um livro de fato fundamental e até pouco citado atualmente, talvez seja mais citado no campo da música, mas, na verdade, o objeto dele é a música, mas é totalmente um livro de economia política da comunicação ou da cultura. Sim. Tá certo? Mas essa ideia particular eu não aceito. Tá certo? Essa ideia de que existe uma premonição do... Eu não sei se a palavra é premonição, mas, por exemplo, a uberização do trabalho com o Uber, que chamam de Uber, o Napster, por exemplo, mais de 10 anos antes, já causou ruptura na indústria da música. Então, não, tudo às bem. vezes, o Jacques talvez tenha acertado. Não sei se eu acredito, não, nisso eu acredito. Veja bem, eu mesmo tenho dito que a subsunção do trabalho intelectual, que é um conceito que eu trabalhei, ela aparece precocemente no campo cultural em função das suas características. Tá certo? Então, o problema dos limites da subsunção, ele aparece precocemente no campo da cultura, por causa das especificidades, os limites à subsunção, que são claros aí nesse setor. E isso, nesse momento, pode ser pensado para o conjunto de outras indústrias que incorporam trabalho intelectual. Isso pode acontecer. O que eu não posso aceitar é que exista uma lei. Entendo. Porque o que parece que está lá no Jacques Attali é que existe uma lei, e essa lei efetivamente não pode ser demonstrada. É um autor que vale realmente a pena você ler e estudar com detalhe. Eu li já faz um tempo, citei, usei, a Verlaine também leu posteriormente, ela tem usado até hoje, é um autor importante. Mas esse tema especificamente, eu só estou alertando para o fato de que ele é um pouco polêmico. Eu acho que você pode... Mas até por isso é interessante a leitura dele. Mas antes da gente falar sobre essa questão da exploração do trabalho como força externa, eu queria te pedir uma parte para o espectador que não conhece o que é subsunção. Porque para nós a gente sabe. A subsunção é a subsunção ajuda até a responder a segunda. A subsunção significa que o trabalho ele é parte do capital. Sim. O capitalista ele compra a força de trabalho, né? E essa força de trabalho passa a pertencer a ele, apesar dela não se separar do indivíduo trabalhador. Mas o indivíduo trabalhador, na verdade, ele está como alugando, né? O indivíduo trabalhador ele tem que ir lá no processo de trabalho, na fábrica, e realizar e trabalhar, tá certo? Então, o trabalho foi subsumido no capital, ele é uma parte do capital, é o que se chama de capital variável. De todo o dinheiro do capitalista, quando ele vai comprar, ele compra força de trabalho, capital variável e objetos de trabalho, capital constante. Então, a subsunção significa que o trabalho foi incorporado de forma subordinada no capital e que, portanto, dentro do capital, ele funciona como um elemento contraditório.
Porque ele não deixa de ser trabalhador, ele não deixa de ter uma vida lá fora, ele não deixa de ser o oposto do capital. E, portanto, a contradição ela está dentro do próprio capital, e essa contradição é pelo fato de que existe lá um elemento vivo. Então, essa é a ideia de subsunção. Aí depois tem um monte de derivações. Mas... Tem mais conceitos, né? Só para deixar para quem está assistindo, procurar também informações sobre divisão do trabalho, essa apropriação que acontece. O fracionamento causa com que o trabalhador não tenha mais o domínio sobre as técnicas, né? E acabe também se dividindo enquanto classe. E, no final, tem o mais-valia, né? Então, são os conceitos bem básicos, assim, de uma forma que bem fraquinha, mas é só para o pessoal se sintonizar para onde estudar, tá? Então, o mais-valia que tem essa apropriação do lucro extra, que poderia ficar também com o trabalhador e que acaba indo para o capitalista, e por isso a taxa de lucro do músico e da indústria tem essa queda, e os artistas recebem muito mal, né, César? E acho que isso emenda com a segunda pergunta, né? Que o trabalhador ele é precarizado. Então, o que é mais, por que o capital ele é obrigado a carregar essa contradição? Por quê? Porque só o trabalho é que produz valor. Então, daquele capital todo de que ele investiu em capital variável e capital constante, no processo de trabalho, ele vai gerar um valor maior do que aquele que ele pagou inicialmente. Mas esse valor, só quem gera é o trabalho vivo. Então, ele não pode se libertar daquela contradição, que é o trabalho que ele deve incorporar no seu processo, a sua dinâmica de desenvolvimento. Tá certo? Essa é que é a questão. Então, porque é ela que gera a mais-valia. Então, a questão que você colocou, a segunda questão, ela, na verdade, não sei se a palavra é o seguinte, a forma da coisa é sempre a forma salarial. Eu compro o teu trabalho, pago X, né, que é o valor do teu trabalho, no entanto, o valor que você vai produzir é X mais delta X. Você vai produzir mais do que aquilo. Então, essa relação salarial, ela é básica na relação de exploração capitalista. Não se trata de trabalho escravo. Sim. De trabalho Mas servil, no caso dos trabalho artistas, assalariado. muitas vezes não são assalariados. Qual é a questão? A questão é a seguinte. Então, a questão é a seguinte. A gente tem que ver, porque o salário ele pode aparecer de diferentes formas. Ele pode ser, por exemplo, o salário por peça. Uhum. No caso do Uber, nós estamos tendendo a, em peça, o cara realiza uma corrida, recebe um dinheiro que vai diretamente, inclusive, lá para o dono do Uber e fica com uma parte, que é o salário que ele recebe por peça. Só que isso não está formalizado. É uma forma precarizada de trabalho. É assim que a exploração, vamos dizer, essa é uma das formas, entre outras, que existem hoje, de precarização do trabalho. Isso é uma característica dos processos de trabalho que foram se desenvolvendo ao longo desse período neoliberal. Mas eu não diria que ele está fora, eu diria que ele está inserido no sistema de forma precarizada. No caso do artista, agora tem outra questão, que foi a questão que você colocou, que é a questão do exército industrial de reserva. Você tem trabalhadores que nem sempre eles estão empregados e recebendo seu salário. Eles estão fora, porque eles estão desempregados. Esses trabalhadores desempregados, eles formam aquilo que o Marx chama de um exército industrial de reserva, e que, no caso, eu chamei de um exército cultural de reserva, de trabalhadores culturais que não estão empregados e cuja existência pressiona para baixo o salário de quem está empregado, ou o salário de quem está registrado formalmente, ou o pagamento, sei lá, de que tipo. Tá certo? Seja monetização, seja direito autoral, seja espetáculo, seja como tudo for. mais, cai o preço. Exatamente. Pressiona para baixo esse negócio. Apesar de que você tem nesse setor um Star System muito bem remunerado, a grande massa
dos trabalhadores ganham muito mal ou não ganham nada, porque estão desempregados permanentemente. Ou é o músico que vai lá tocar num barzinho e ganha um cachê. E agora nem isso, né? Na pandemia está até proibido na maioria dos Exatamente, a lugares. pandemia está mostrando a pandemia. Então, a minha hipótese de trabalho, eu não testei, é de que nas condições atuais, independentemente da pandemia, antes da pandemia, com o desenvolvimento das plataformas e vamos dizer, da nova economia, etc., esse exército de reserva ele aumentou. E o trabalhador, para participar em condições de empregabilidade desse exército de reserva, ele precisa gastar mais. Sim. Entendeu? Ele tem que ter mais equipamento, ele tem que ter coisa. O equipamento, porque existe um erro também de você dizer que o trabalhador ele tem os meios de produção. Então você vai dizer, não, o músico agora ele tem a guitarra, ele tem o computador, ele grava o disco, ele não precisa nem do disco, porque ele bota lá no. Então ele tem os meios de produção. O meio de produção relevante é a plataforma. O meio de produção relevante é a nuvem da Netflix. Sem isso, ele não passa. Tá certo? O que ele pode fazer? Ele pode utilizar isso para contactar um certo público, mas ele não vive disso. Para ele viver disso, precisa de um investimento capitalista que, de um modo geral, mas eu estou falando em termos gerais, pode ser até que tenha algum que consiga, mas o fato é que a minha hipótese é que aumentou o volume de trabalhadores desempregados e de trabalhadores precarizados nesse campo aí. Inclusive, muitos dos que nós estamos vendo o caso da Globo agora, que está numa crise, parece terrível, a quantidade de gente altamente remunerada que está sendo mandada embora. O mercado hoje permite. Tá certo? Essa é a minha hipótese, eu não sei. Talvez alguém queira desenvolver. Temos conversado um pouco sobre isso, César. Depois eu te mostro o que a gente está estudando sobre isso, mas até o que a gente comparou com estudos de outros colegas, a sua hipótese combina. Então, infelizmente, a tendência é essa e um crescente de um grande número de criadores sem perspectiva sequer de serem explorados. E o que vai para as plataformas acaba sendo tipo viagens de Uber. O problema é que cada viagem, cada serviço prestado, que é uma execução, se paga 0,00000 alguma coisa por execução. Então, é uma taxa de rendimento inócua, não serve para nada. A pessoa precisa ter um acúmulo de execuções para conseguir ganhar algum dinheiro nisso. E o acúmulo envolve os meios de produção, de câmera, de difusão, de pagar propaganda, de ter gente ao redor. Então, ele passa a ser um empreendedor sem ter condições muito de empreender. Porque alguns têm, mas a ampla maioria não tem. E não adianta apenas gravar em casa. Né? Tem que ter o conjunto da produção, afinal, uma cadeia produtiva ela tem etapas. Então, a pessoa pensa que ao criar e produzir lá no comecinho da estrutura, ela já fez o papel dela, mas toda essa questão que você comentou, né? Das plataformas, das estruturas, né? dos canais, e também da maneira de arrecadar esse dinheiro, né? De fazer os matches, que é para você poder buscar o que foi arrecadado, e também editores, e todo um conjunto de atravessadores. Então, se formou um novo conjunto de camadas que faturam em cima dos artistas com essa transformação toda. Então, eu ia te fazer essa pergunta, mas meio que a gente já derrubou esse mito ao final, sem precisar fazer a pergunta, que criamos aí uma ilusão, o meio musical, de que se desintermediou os meios e que agora está mais fácil falar diretamente com o público, mas na verdade o que se criou foram novos atravessadores e sistemas mais excludentes. Seria isso, né? Inclusive a indústria, vamos dizer, o capital, ele se desincumbe de tudo, né? Porque dentro desse funcionamento,
aqueles que vão despontar na própria rede social, com os recursos próprios, com seus empreendimentos, aqueles ali eles podem ser pensados sem nenhum tipo de investimento anterior da indústria. Pega o cara já, inclusive com o público. Mas aquele cara lá já tem, não sei quantos likes, não sei o quê, aquilo ali a gente pode investir porque já está dado, né? Quer dizer, o próprio trabalho que a indústria deveria fazer, ela já está se desincumbindo. É uma redução de custos brutal do ponto de vista da indústria que lida com isso. Que é uma tendência do capitalismo, como Marx já apontava, que busca justamente essa racionalização dos processos e, ao final, obviamente, aumentar o lucro, criar novos processos de disrupção, quebrar com concorrentes, né, subjugar o trabalhador, a questão da subsunção. Então, é um fenômeno realmente da economia política. Professor, a gente está chegando ao final. É um prazer poder discutir nesse nível, poder ter essa verdadeira aula sua aqui. Eu queria te pedir para tecer uns últimos comentários, alguma ideia que surja aí que você queira comentar a mais. Também já ir se despedindo, também se quiser passar algum contato para algum pesquisador que queira falar com você, e a gente está aqui à disposição, só tenho a te agradecer por essa oportunidade. Não, tudo bem. Tudo bem. Não, gostei muito da conversa, acho que foi muito criativa, me deu a oportunidade de falar sobre várias coisas que eu gosto de falar. Até esse final, a gente já entrou até em questões mais profundas de teoria e tudo, né? Infelizmente, o tempo é limitado e a gente vai ter que parar por aqui. Mas eu agradeço demais o convite e fico à disposição aí para quando mas a gente marca outras, professor. Pode contar comigo. E agora, com relação a contato, não tem problema, é só procurar aí. A gente tem o LEPIC Brasil, é a organização que congrega o grupo hoje, a revista EPTIC, que eu recomendo, é só googar lá que acha, e o nosso grupo é o grupo Obsconceptos, lá da Universidade Federal de Sergipe, que também é fácil de encontrar. Hoje em dia tem essa vantagem, né? Pelo Google você acha tudo isso. E quem tiver interessado nesses temas, se quiser conversar com a gente, nós estamos à disposição. Professor César, foi um prazer. Vamos marcar outras, se você aceitar. Marcamos aí um bate-papo com ideias livres aí para avançar do momento em que a gente parou, né? E a gente marca aí uma nova conversa muito em breve. Te agradeço pela participação. Até a próxima. Obrigado. Amigos, esse daqui foi o Observatório. Um grande abraço. Abraço aos colegas aí que acompanharam. Forte abraço. Esse daqui foi o Observatório da Cultura do Brasil, essa parceria com o Conecta, com Música e Mercado. E esse foi um bate-papo sobre economia política da cultura e da comunicação com o professor César Bolano. Obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Até a próxima, professor. Obrigado. Tchau, tchau.